Irmãos e irmãs, paz e bem. No programa de hoje vamos conhecer a parte superior da Basílica da Anunciação em Nazaré. Vamos ver que mesmo na sua grandiosidade, ela foi cuidadosamente trabalhada nos seus detalhes. Um trabalho artístico que nos remete à oração. Conforme o Evangelho de João, no diálogo entre Filipe e Natanael, no tempo de Jesus, Nazaré era uma cidade insignificante. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e diz a ele: "Segue-me." Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José." Respondeu-lhe Natanael: "Pode porventura vir coisa boa de Nazaré?" Filipe retrucou: "Vem e vê." O Papa Paulo VI costumava dizer que as 3 grandes lições que vêm de Nazaré são o valor do silêncio, a importância do trabalho e a centralidade da vida em família. Nazaré significa broto e lembra as palavras do profeta Isaías, quando ele falava da alegria, da paz, da justiça e de todo o bem que virá para todos com a vinda do reino do Messias. Um rebento brotará do tronco de Jessé, um renovo germinará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer. Julgará com justiça os desvalidos, sentenciará com retidão os oprimidos. Naquele dia, o rebento de Jessé estará erguido como insígnia para os povos. A ele recorrerão todas as nações e sua morada será gloriosa. O rebento anunciado pelo profeta é Jesus, que viveu oculto em Nazaré desde a infância até a fase adulta, por volta dos 30 anos, quando começou a sua vida pública. Localizada a 157 quilômetros de Jerusalém, Nazaré tornou-se famosa pela presença da família de Jesus. Aqui se encontra a Basílica da Anunciação. A parte inferior preserva o lugar mais importante da Basílica, a gruta onde aconteceu o diálogo entre Maria e o anjo Gabriel. Dedicada à exaltação da Virgem Mãe de Deus, feito homem, a parte superior é utilizada como paróquia pela Igreja Latina. Apesar da grandiosidade, toda essa igreja é trabalhada em detalhes. O teto da cúpula tem a forma de um grande lírio que se abre sobre a igreja. Assim como o lírio simboliza a pureza, aqui foi colocado como referência à pureza de Maria. A tradição popular da devoção a Maria está presente nas paredes da construção. Representações multicoloridas que muitos povos fizeram em santuários marianos do mundo inteiro, aqui foram feitas como forma de lembrar o que diz o profeta Isaías: "Todas as nações a ele acorrerão." Também o Brasil está aqui representado no mosaico dedicado a Nossa Senhora Aparecida. A oração da Via Sacra é um antigo costume da Igreja Católica. Aproveitando o tempo quaresmal, muitos cristãos meditam a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quem entra na parte superior da Basílica da Anunciação logo se sente impelido à oração. Nas colunas de sustentação do lugar estão os quadros das estações da Via Sacra. Estes quadros são um convite à contemplação da paixão, morte e sepultamento de Jesus. Era já mais ou menos a hora sexta, e houve trevas sobre a terra inteira até a hora nona, tendo desaparecido o sol.
o véu do santuário rasgou-se ao meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O centurião, vendo o que acontecera, glorificava a Deus, dizendo: Realmente, este homem era justo. E toda a multidão que havia acorrido para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou batendo no peito. O anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, e depressa ide dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galileia. Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, está presente na Eucaristia. Assim como em todas as igrejas do mundo inteiro, a 15ª estação é representada no altar principal, e assim conclui a meditação da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito, mas ele disse: Por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que o espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Depois disse-lhes: São estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. No altar-mor da Basílica da Anunciação, na parte superior, há uma capela em semicírculo com um grande mosaico que faz referência à Igreja, que é una, santa, católica e apostólica. No centro está a figura de Cristo, com São Pedro e Maria coroada. Em volta deles é representada toda a Igreja que peregrina sobre a terra, em direção a Cristo. Nas laterais há 2 capelas menores. A da esquerda é dedicada à Ordem Franciscana, que é guardiã do Santuário de Nazaré. E a capela da direita é dedicada ao Santíssimo Sacramento. Hoje vimos um lugar inteiramente construído para o culto a Deus, lugar que nos estimula a oração. No próximo programa vamos ver o carinho de diversos povos com a Mãe de Jesus, ao representá-la de acordo com as características de seus países. Até lá! Shema Yisrael.